Tá, deixa eu adivinhar. Você tem um esforço gigantesco para captar os seus pacientes, gasta horas ali produzindo conteúdo, às vezes faz tráfego, às vezes gasta um tempão ali colocando uma parceria para rodar. E as poucas pessoas que chegam, os poucos leads ali, os poucos interessados que chegam, você tem muita dificuldade de vender e você fica na maior parte das vezes no vácuo. E aí você tem a noção de que, cara, eu me esforço pra caramba e mesmo quando as pessoas chegam, eu não consigo vender. Se isso acontece é porque você ainda não entende como funciona, o que é e qual a teoria por trás de um processo de vendas. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender isso, mas eu já quero deixar um disclaimer aqui. Esse vídeo ele vai ser um vídeo denso, ele não vai ser um material que vai te dar 4 dicas para vender mais e usar os gatilhos de escassez, não vai ser isso. Eu vou te ensinar exatamente como funciona um processo de venda. Com esse conhecimento você vai conseguir vender qualquer produto para qualquer pessoa, ou pelo menos conduzir um processo de venda em qualquer uma dessas situações, mas se prepara porque é um vídeo mais denso e eu estou falando isso justamente para filtrar a galera que vai ficar aqui. Então se você ficar até o final eu te prometo que o resultado vai ser muito bom, mas só quem está realmente interessado que vai conseguir assistir o vídeo inteiro e absorver toda essa informação. Vamos lá. Para que eu te explique como um processo de venda funcione, eu vou trazer para você 4 fatos. Tá? Por que 4 fatos? Porque eu não vou dar todo o referencial teórico, ficar me justificando por que essas coisas são verdade. Você vai ter que partir um pouquinho da tua confiança em mim e acreditar que essas 4 coisas são verdade, não só pelo que eu já mostrei para vocês aqui no YouTube, mas também pela experiência que a gente tem lá no Nutri no Front com os nossos alunos. Então, você deve imaginar que eu já sei um pouquinho do que eu estou falando, então eu te peço para acreditar nessas 4 coisas. A primeira delas é, toda venda ela é um processo de convencimento entre duas pessoas que querem coisas diferentes, que querem coisas opostas. Tá? Então, no teu caso, o teu lead, ele quer o máximo da tua atenção, o máximo do teu tempo e o máximo do seu trabalho pelo mínimo preço possível. Ele quer pagar o menor valor possível. Enquanto você quer prestar um serviço com o mínimo de esforço possível e ser recompensado o máximo possível por isso. Então, basicamente, esse é um processo de negociação, um processo de convencimento, onde vocês vão ajustar o quanto de trabalho você consegue entregar e o quanto essa pessoa vai te pagar por isso. Tá? Qual que é o problema disso quando a gente entra na área da saúde, onde você vai ter várias amarras éticas e vários problemas em conduzir um processo de venda muito agressivo. E talvez aqui eu resolva o problema de todo mundo que tem aquela mentalidade de cara, mas como é que eu vou ser tão agressivo na venda se eu sou um profissional da saúde? E aí entram aquelas frases feitas sem embasamento teórico nenhum, de que mas a saúde não é um produto, eu não posso fazer isso, eu não posso vender, é errado vender alguma coisa relacionada à saúde. Vamos lá. Qual que é o principal problema quando um profissional da saúde está conduzindo o processo de vendas? O problema é, existe um incentivo muito grande para que você prejudique a outra pessoa. Então, se eu sou um profissional da saúde e eu resolvo prejudicar a outra pessoa, então, ou passando alguma coisa que realmente prejudica ela, por exemplo, criei um protocolo de dieta carnívora exclusiva que vai te levar aos teus resultados e eu vou vender isso muito caro. Isso é uma coisa que prejudica a tua saúde. Ou mesmo uma coisa que não tem valor, que não prejudica, mas também não beneficia, mas eu vendo isso muito caro, por exemplo, quando eu recomendo uma soroterapia e ganho comissão por isso. Então a pessoa vai injetar 5 vitaminas que custam R$ 2 e ela vai pagar R$ 2.000 para uma clínica para conseguir fazer esse procedimento. Bem possivelmente vitaminas que ela já não precisava de início. Então existe um incentivo, existe um benefício para o profissional em ser desleal ou desonesto com o cliente e prejudicar ele para ganhar mais dinheiro. Tá? Então, não que você vá fazer, mas existe um benefício. Se eu pensar de maneira egoísta, é bom para mim que eu faça isso. Tá? Então, quando eu estou conduzindo um processo de venda, sempre vai existir a desconfiança do meu cliente de que eu estou fazendo isso com ele. E eu dei exemplos mais extremos aqui para ficar mais didático, mas nem sempre é exatamente assim que passa na cabeça do teu cliente. O que ele está pensando é, cara, esse Nutri aqui, eu só estava querendo uma consulta, mas ele está me vendendo esse plano trimestral, eu não preciso disso tudo, ele está me vendendo isso para ganhar mais dinheiro, porque ele está colocando o bem-estar dele, o quanto dinheiro ele vai ganhar, na frente ou com uma prioridade maior do que a minha saúde. Então sempre existe essa desconfiança. No processo de venda, a gente vai para provar o contrário. Então, quando que a pessoa se sente confortável para fazer uma compra de um profissional de saúde? Quando ela tem certeza ou algum nível de certeza de que quando eu me deparar com essa escolha, onde eu posso escolher entre o bem-estar dela e o meu bem-estar, ou a conduta adequada e ganhar mais dinheiro, ela quer ter algum nível de certeza que eu vou escolher o bem-estar dela, e eu vou colocar isso na frente dos meus próprios ganhos. Então, o processo de venda, para a maioria das pessoas, é um processo de convencimento de que
o meu trabalho vai ficar sempre em segundo plano do que o bem-estar dela, ou o meu benefício vai ficar sempre em segundo plano em relação ao bem-estar dela. Quando a gente consegue convencer a pessoa disso, ela está pronta para fazer uma compra. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre processo de venda, basicamente é para te ajudar a construir confiança, a construir vínculo com essa pessoa e fazer com que ela entenda que quando você tiver essa escolha, você vai sempre escolher o bem-estar dela e isso dá muita confiança para ela fazer uma compra. Tudo que a gente vai fazer de processo de vendas se resume a isso, inclusive falar dos atributos do produto. Então, muita gente trava na hora da venda porque tem um processo de venda muito voltado para os atributos. Então, em vez de resolver o problema da pessoa, o Nutri que está vendendo, ele fala, no meu acompanhamento você vai ter tantas consultas, tanto suporte, tem o WhatsApp, tem o software lá de formulário, tem o check-in, tem tal coisa, e a pessoa não se interessa muito pelos atributos. Mas quando eu sei falar eles da maneira correta, e a gente vai ver isso mais pra frente, isso também faz parte da construção da confiança dela em mim, que eu não sou um picareta e eu não vou fazer o que eu tiver que fazer para ganhar mais dinheiro possível. Tá? Então esse foi o nosso primeiro fato. Segundo fato, o público com o qual você se comunica, ele pode estar mais inclinado ou menos inclinado a fazer uma compra. É o que no marketing a gente chama de lead quente, lead frio, ou lead qualificado, lead desqualificado, dependendo da circunstância ali. Mas basicamente, você pode receber um público que te conhece e confia em você mais, ou te conhece e confia em você menos. E aí a gente tem diferentes fontes de público. Então quais são esses públicos que já estão muito mais prontos para uma venda e já chegam com uma confiança muito maior nas minhas intenções? Primeira coisa, seguidores antigos. Então uma pessoa que já te acompanha há muito tempo, ela já criou uma certa conexão e uma certa familiaridade, ela sabe ou ela acha que ela sabe como o seu trabalho funciona e como é a tua conduta com os teus pacientes, e isso dá para ela bastante confiança de fazer uma compra. Então quando eu pego alguém que já me segue ou me acompanha ou já consome qualquer conteúdo meu há bastante tempo, é uma venda muito mais fácil, tá? Segundo, indicações. E aqui tanto indicações de pacientes quanto indicações de outros profissionais, por motivos diferentes, tá? Quando um paciente meu me indica para um amigo dele e esse amigo vem falar para mim, eu tenho uma vantagem muito grande que é a transferência de confiança. Então, essa pessoa confia muito no amigo dele e o amigo dele falou assim, cara, vai nesse Nutri que ele é muito bom, eu tô colocando minha mão no fogo por ele. É basicamente essa mensagem. Então, quando ele chega para você, você já tem essa confiança pré-construída porque o teu paciente passou isso, transferiu isso para você, quando ele estava falando com essa terceira pessoa. Tá? Então, uma indicação de paciente é um lead muito pronto. A gente ainda tem uma outra vantagem para esse público, que ele chega bem ancorado em questão de precificação. Então, normalmente, quando acontece uma indicação, a pessoa já vai perguntar quanto custa. Cara, e quanto custa mais ou menos? Um plano trimestral custa R$ 1.200. Então ela já vem ancorada nisso, ela já vem sabendo o preço. É um público que vem para fechar mesmo. A gente consegue conversão muito alta, 60%, 70%, 80%, quando a gente está falando de indicação de pacientes. E além das indicações de pacientes, a gente tem também as indicações de outros profissionais, de um educador físico, de um médico, de um fisioterapeuta, por exemplo. Isso é bom não só porque existe também essa transferência de confiança, então a pessoa já confia nesse profissional e ele está colocando a mão no fogo por mim, mas também por uma transferência de autoridade. Então esse profissional ele é visto como uma autoridade. Quando o paciente dele está vendo ele fala, cara, esse cara sabe o que ele está falando. Se ele está falando é porque é certo, se ele está falando é porque é bom. Então quando ele te indica, a pessoa que recebe essa indicação recebe também a mensagem de, cara, se ele está falando isso, quer dizer que realmente é o melhor para mim, é bom para mim procurar esse outro profissional. Então você tem tanto uma transferência de confiança quanto uma transferência de autoridade quando eu sou indicado por outros profissionais, tá? E tem um terceiro grupo de pessoas que são as pessoas que por algum motivo têm uma conexão, têm um vínculo muito forte comigo. Como que eu consigo causar isso? Por exemplo, com grupos de desafio. Então, cara, fiz um grupo ali onde eu estava presente, onde eu estava me comunicando com essa pessoa de maneira muito próxima por 20, 30, 40 dias. Isso passa uma credibilidade muito grande, porque a pessoa confia em mim quando ela tem esse contato próximo, e eu consigo fazer uma venda muito mais fácil. Ou eventos presenciais. Então, às vezes um evento presencial de um dia te dá tanta credibilidade quanto um grupo de desafio online de 20 dias, 30, 40 dias. Tá? Então, quando eu tenho muito contato com essa pessoa, muito próximo, isso também passa uma confiança muito grande. Tá? Basicamente, se eu for pensar na parte de comportamento mesmo, pensamento que passa pela cabeça dessa pessoa é, cara, essa pessoa ela deu a cara a tapa aqui, ela me conheceu pessoalmente. Normalmente, uma pessoa desonesta, um golpista que quer te enganar de algum jeito, ele vai tentar se esconder atrás da internet, ele não vai mostrar as caras, ele não vai ter essa proximidade com você. Se essa pessoa está aqui próxima de mim, quer dizer que ela não é uma pessoa desse tipo, quer dizer que ela não faz esse tipo de coisa.
Então isso é uma coisa que constrói confiança muito rápido, tá? Basicamente, esses são os públicos que quando chegam para mim, vão chegar muito prontos para uma compra. São os públicos muito quentes, são os leads muito qualificados e eu consigo uma conversão muito alta com eles. Lucão, quais que são os públicos mais frios, né? As pessoas ali que eu tenho mais trabalho para convencer e eu tenho menos probabilidade de fazer uma venda. E aqui eu tenho os públicos que vão me dar mais escala, eu consigo mais números com esse público, eu consigo atingir mais gente, mas são públicos que o meu lead ele já está treinado para entender que aquilo ali tem uma grande chance de ser uma enganação e aquela pessoa tem uma grande chance de ser desonesta e realmente vai colocar o ganho financeiro acima das prioridades do paciente. Que é o quê? Público de tráfego pago, por exemplo. Então, cara, quantos anúncios você já não viu que são de produtos ruins que claramente não vão entregar o que eles prometem? Muitos. Então, quando eu rodo tráfego pago, eu vou receber muito mais pessoas, mas a minha chance de venda é menor e eu também vou ter mais trabalho de convencimento. Segundo, quando eu faço uma parceria, mas agora não com um médico, não com um profissional da saúde, por exemplo, mas com uma influenciadora. Por quê? Porque aquele público está acostumado a ver ela fazer uma publi, a ver ela fazer uma propaganda, e o público sabe que essa pessoa ela pode estar indicando isso porque realmente é bom, mas ela também tem algum ganho pessoal. Então, a opinião, a indicação que ela dá não é totalmente livre, limpa ali de qualquer interesse. Então, são públicos que é válido sim que eu explore eles, a gente vai falar disso mais pra frente também, mas são públicos mais difíceis de fazer uma conversão, de fazer uma venda e que vão me dar mais trabalho nesse processo de venda, mais trabalho nesse processo de convencimento. E um ponto importante que eu quero que vocês anotem aí, porque daqui a pouco a gente vai retomar é, quando alguma pessoa desses públicos com menos confiança, com menos vínculo te chamam e não fecham, então eles foram lá no teu WhatsApp, te chamaram, cara, quero saber como funciona a sua consulta, estou precisando por causa disso, disso, disso. Elas poderão fechar na hora, porque você não tinha vínculo e confiança o suficiente, mas a demanda dela não sumiu. Ela te chamou por um motivo, porque ela queria melhorar a performance, porque ela queria melhorar um exame, porque ela queria melhorar a estética, porque ela queria alguma coisa. Essa coisa ela não sumiu. Só naquela hora não foi suficiente o nível de vínculo, o nível de confiança que você conseguiu passar para que ela fizesse uma venda. A gente vai retomar esse ponto mais tarde também. Terceiro fato sobre vendas. A venda do nutricionista, ela é diferente, ela tem algumas particularidades quando eu comparo, por exemplo, com um vendedor de mesa das Casas Bahia. E ela é diferente por 2 pontos, tá? O primeiro é, as pessoas raramente planejam contratar um nutricionista. Então, pouquíssimas pessoas vão falar assim, olha, eu tô agora numa situação boa, minha fatura do cartão virou, já tá paga, sobrou uma grana, eu tô com uma rotina boa, tudo tá ok na minha vida, então, sexta-feira, 2 horas da tarde eu vou chamar a Nutri, vou fechar e 4 dias depois eu vou começar a minha dieta. Pouquíssimas pessoas pensam assim. O que acontece? É sempre uma mistura de uma situação favorável e um evento motivador. Qual que é a situação favorável? É isso que eu falei. A pessoa ela não está com pouca grana, ela não está numa rotina tão corrida, ela enxerga a possibilidade de conseguir fazer uma academia, de conseguir fazer uma atividade física, de conseguir ter tempo, ir no mercado, fazer as marmitas e seguir uma dieta, então ela se vê numa situação legal, mas a situação não faz ela te chamar. O que faz ela te chamar é um evento motivador que pode ser N coisas. Então ela pode ter ido no médico e viu que, cara, realmente o resultado do meu exame está ruim, preciso procurar um Nutri. Ou ela achou uma roupa antiga, foi experimentar e não serviu, falou, cara, preciso voltar aqui. Ou ela viu um anúncio seu, ou ela viu um conteúdo no TikTok que impactou ela de alguma maneira e ela vai e te chama. Então, a maioria das pessoas vão falar com um nutricionista, ou seja, viram os seus leads quando elas estão em uma situação favorável e acontece um evento motivador. Tá? Então, você precisa dessas duas coisas para conseguir ter uma oportunidade de venda. E o segundo ponto pelo qual a venda do nutricionista é diferente é que pouquíssimas pessoas também compram pelo teu gabarito, pela qualidade do produto, pela sua competência. Então, pouquíssimas pessoas vão procurar qual é o Nutri mais competente de todos, qual que tem mais pós-graduações, qual que tem o máximo de conhecimento possível. Isso vai acontecer principalmente em nichos mais específicos, mais voltados para a área clínica. Então, talvez uma Nutri oncológica vá sim ser procurada por leads que, cara, viram que essa pessoa é que tem mais capacitação possível, ela é presidente da Sociedade Brasileira de alguma coisa, realmente é a pessoa com mais gabarito. Então, para esse tipo de público, isso passa a ser mais importante, mas para o público geral, do esporte, do emagrecimento, da performance normal, esse público ele vai comprar principalmente por confiança, óbvio, mas também identificação. Então, um Nutri que gosta de rock, por exemplo, ele vai ter uma facilidade maior para vender para pessoas que gostam de rock.
Um Nutri que acha que o certo é treinar todo dia mesmo quando você está cansado, ele vai vender para pessoas assim. Um Nutri que acha que tudo bem que você está cansado hoje, então não vai no treino, se preserva. Esse Nutri vai vender para pessoas que pensam assim. O Nutri que é de direita, ele vai vender mais para pessoas de direita. O Nutri que é de esquerda, ele vai vender mais para pessoas de esquerda. Então, essa identificação, ela é mais importante para o nutricionista do que para outros profissionais no geral. As pessoas, quando contratam um nutricionista, também se inspiram um pouquinho no que ele faz. Então, existe essa conexão um pouquinho mais profunda, tá? Isso também extrapola para as coisas que você prega e para as coisas que você faz. Então, por exemplo, Lucão, eu gostaria muito de atender pessoas da corrida. Isso vai ser muito mais fácil, a tua venda vai ser muito mais fácil quando você também é uma pessoa da corrida, tá? A gente volta numa coisa que eu gosto de falar, que é coma da farinha que você vende. Então, se eu prego que o certo é fazer A, B e C, eu tenho que fazer A, B e C. O meu processo de venda vai ser muito mais fácil, o meu processo de construção de confiança vai ser muito mais fácil. As pessoas se identificam muito mais comigo quando eu sou parecida com elas, tá? Então, a venda do Nutri ela é diferente por 2 pontos. Primeiro, porque as pessoas não se planejam, é uma questão de situação favorável e evento motivador, e muitas vezes o meu gabarito, a minha competência, ela não conta tanto quanto a identificação que eu consigo gerar com aquele meu lead, com aquele meu possível cliente. E o quarto e último fato é, coisas mais caras e menos comuns precisam de mais convencimento. O que isso impacta você? A maioria dos Nutris vai trabalhar da maneira de consultas e retornos e vai cobrar por volta de 100 a 150 reais por consulta ou vai atender por plano de saúde. A gente está falando da maior parte dos nutricionistas do Brasil. Isso faz com que o público conheça mais esse modelo e essa faixa de precificação e espere isso da conversa com você. Então, quando a pessoa ela vai falar com você, cara, chegou um lead agora que não te conhece, ela vai falar com você pela primeira vez. Se você oferece alguma coisa diferente do que ela está querendo, então ela está buscando um modelo de consultas e retornos e você oferece um modelo de acompanhamento trimestral e semestral. Então você oferece uma coisa que ela não está buscando. E você cobra mais caro do que o mercado, então olha, eu ofereço uma coisa que você não está querendo e eu cobro mais caro do que meus concorrentes para fazer isso. Se você não tem um tempo para explicar, se você não tem um processo de venda que explica e convence essa pessoa do porquê isso é a melhor escolha, a melhor maneira de trabalhar e por que vale a pena, você não vai conseguir fazer uma venda. A tua mensagem é, olha, eu não ofereço o que você quer, eu cobro mais caro. Quer comprar? Então a gente tem que ter um processo de convencimento mais longo e mais eficiente para conseguir converter os leads quando a gente oferece alguma coisa diferente, tá? Então isso te traz 2 lições. A primeira é prestar muita atenção no teu processo de venda e a segunda, às vezes, é simplificar a tua oferta. Tem uma oferta muito complexa, muito complicada, com muitos planos, com muito tipo de suporte diferente. Simplifica isso um pouco, vai facilitar o teu processo de venda, tá? Então essas são as 4 coisas que você precisa saber sobre vendas para que a gente consiga aí sim agora ir para a parte mais prática de sabendo isso, o que eu faço para conseguir vender mais. Então primeira regra, você sempre conversa primeiro com o público quente, tá? Então assim, Lucas, eu posso explorar o público de tráfego, o público de parceria com influenciadoras, o público mais frio que tem menos chance de venda? Pode. Mas isso só deve acontecer quando você já domina o teu público quente. Então você já domina as pessoas que vêm por indicação, com uma campanha de indicação, já tenho boas parcerias que vão me trazer leads muito quentes, então uma parceria com um profissional da saúde, com um médico, com um fisioterapeuta, com um educador físico, eu já tenho isso rodando, eu já produzo um bom conteúdo, tá? Que é importante também para a qualificação desse lead, aí agora eu vou explorar as alavancas que me trazem público mais frio. Isso garante que eu não vou cair nesse estágio onde eu tenho um esforço gigantesco para atrair meus primeiros leads, chegam 10 pessoas, eu consigo vender para uma, eu não consigo vender para nenhuma. Então, primeiro eu vou olhar para as pessoas que mais têm chance de comprar e depois, quando eu esgoto essas pessoas, eu vou expandindo para públicos mais frios. E aqui, seguindo o que eu falei para vocês um pouquinho antes de públicos que têm mais contato com você, de um grupo de desafio, de um evento presencial, por exemplo, tem mais chance de comprar e são públicos mais quentes, o público do lugar onde você sempre está também são, de comunidades já formadas, por exemplo. Então, se você treina em um box de CrossFit que tem uma comunidade já formada, as pessoas já confiam em você, já existe uma conexão, esse é um público muito quente que você tem que aproveitar. Então, 2 lições, tanto aproveitar as comunidades prontas onde você já está inserido, quanto se inserir em novas comunidades também. Então, aquela dica de, cara, você pode treinar em uma academia, mas pega um day use vez ou outra em academias diferentes, em boxes diferentes, em lugares diferentes, para começar a se conectar com aquela galera e aumentar
o teu alcance com esse público quente, com essas comunidades que já existem, que aceitam muito bem uma oferta, tá? Então a gente sempre vai aproveitar primeiro essa galera mais aquecida. A nossa segunda regra é, sempre que eu recebo o público frio, eu vou trabalhar no aquecimento desse público. Antes de eu falar para vocês como vocês fazem isso, se você está gostando desse vídeo, você sabe que deu um trabalho desgraçado para eu produzir isso aqui, faz assim, clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, deixa o like no vídeo, isso me ajuda pra caramba, ajuda a gente a continuar produzindo bastante conteúdo aqui pro YouTube, que eu sei que vocês gostam, tá? Vamos lá. Como que eu faço isso? Como que eu aqueço o meu público? Imagina que uma pessoa viu um anúncio teu, ela te chamou pelo WhatsApp ali na hora, mas ela não fechou. Lembra que lá atrás eu falei que a demanda, ela não some? Essa pessoa, ela continua querendo aquilo, ela continua tendo a vontade, tendo a necessidade de ter um acompanhamento nutricional. Então, se essa pessoa me seguiu no Instagram, eu vou trabalhar com ela com produção de conteúdo. E agora eu vou ter produção de conteúdo que gera conexão, que gera identificação, que gera pertencimento, eu vou ter prova social, eu vou falar bastante dos meus pacientes, da minha clínica, de como está sendo, dos resultados que eu tenho, mesmo sem mostrar foto de antes e depois, mesmo sem irritar o CRN ali. Mas basicamente contar as coisas que acontecem na sua clínica. Tipo, cara, olha que legal, eu tive uma paciente hoje que veio aqui, ela falou isso, ela teve um resultado legal pra caramba. Contar as coisas que acontecem, isso passa muita credibilidade, isso constrói essa confiança que você precisa para fazer uma venda, tá? Então isso é uma maneira. E a outra maneira é por um follow-up, por uma nutrição de leads. Então essa pessoa ela pode não ter te seguido no Instagram, mas você tem o contato dela e você pode manter contato por essa via, por esse e-mail. Como que eu faço isso? Clicando no cardzinho que vai aparecer aqui em cima, onde a gente fala sobre follow-up, onde a gente fala sobre nutrição de leads, tá? Então já tem um vídeo que aprofunda nesse processo ali. Essa etapa, ela é tão importante que é o que eu estou fazendo exatamente nesse momento. Então, por exemplo, talvez você tenha visto um anúncio do Nutri no Front em algum momento, falou, cara, vou entrar para a mentoria aqui. Falou com a gente, mas falou, pô, é muito caro, acho que não vale a pena, não tenho tanta confiança ainda para dar tanto dinheiro na mão dessas pessoas aqui, não sei se a entrega vai ser realmente muito boa. Eles podem estar querendo me enganar, eles podem estar querendo pegar o meu dinheiro e oferecer um produto um pouco ruim ali. Mas você seguiu a gente no Instagram, mas você seguiu a gente no YouTube, mas você está acompanhando a gente. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um vídeo longo que eu mostro que eu sei o que eu estou falando, que eu mostro que eu sou uma pessoa íntegra, que eu mostro que eu sou uma pessoa bem intencionada para você. Você vai consumir esse conteúdo e mais outros vídeos meus e vai chegar numa futura oportunidade de venda com 6, 7, 8 horas de tempo de tela comigo falando, te mostrando que eu sei o que eu estou falando. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é exatamente esse meio de funil, é esse aquecimento de público frio que lá na frente pode culminar numa venda. Tá? Isso leva a gente para o nosso próximo ponto, ponto 3, que é você sempre precisa ter novas oportunidades de venda. E isso tanto no curto prazo quanto no longo prazo. O que é o curto prazo? Lucão, falei com o paciente, ele gostou, falou que ia ver, mas não me respondeu. Eu chamo ele de novo, ele me deu vácuo, eu chamo ele de novo, eu mando uma mensagem, eu pergunto se está tudo bem, o que eu faço? Sim, você vai mandar outras mensagens para ele. A gente tem um scriptzinho, vou deixar uma aula aqui que a gente fala um pouquinho mais sobre essa parte de roteiro de vendas para te dar uma clareza nisso, mas sim, você precisa voltar a falar com ele nesse curto prazo. Por quê? Basicamente porque ser um adulto funcional é difícil. Então a gente dá uma grande importância para isso, mas para o teu lead você é só uma pessoa que ele estava falando no WhatsApp, só que quando você estava conduzindo uma conversa, o chefe dele chamou ele para resolver alguma coisa, ele foi para lá, depois quando chegou em casa tinha um outro problema ali e ele foi resolvendo várias coisas e ele não voltou para falar com você. Então a gente dá uma nova oportunidade, chama essa pessoa de novo para ver se ela vai fazer uma compra ou não. Então fala fulano, beleza? Cara, sei que você deve estar numa correria aí, mas quando conseguir dar uma olhadinha no que eu falei, me dá um retorno aqui. É importante fazer isso, tá? E aí você vai me falar assim, ah, Lucão, eu até gostaria de ter essa segunda mensagem pós-vácuo, mas eu tenho medo de ser chato, eu tenho medo de ser insistente. Vamos lá. Para você fazer uma venda, você tem que tolerar um pouquinho o desconforto para outra pessoa, senão você não conduz nenhum processo de venda. Eu falei que é um processo de convencimento. O processo de convencimento ele não é legal para as duas partes, ele não é uma diversão. Então vai causar um pouquinho de desconforto. O que você tem que facilita esse pensamento, facilita esse raciocínio? Que o seu produto é bom. Então, por exemplo, se eu tiver numa chamada de venda com alguém vendendo a mentoria do Nutri no Front, e essa pessoa fala assim, ah, Lucão, gostei pra caramba, cara, mas não tenho tanta grana agora, se eu comprar a mentoria, minha reserva de dinheiro vai ficar bem baixinha aqui.
eu consigo aguentar o desconforto de falar, cara, compra mesmo assim porque vale a pena e eu vou conduzir ela para essa compra. Por quê? Porque eu acredito no meu produto. Porque eu falo, cara, se essa pessoa ela comprar a mentoria no Front, eu vou fazer o que eu tiver que fazer para ela ter esse retorno. E você tem que pensar da mesma maneira. Cara, essa pessoa me apresentou um problema e com o meu acompanhamento eu consigo resolver, eu consigo ajudar pelo menos esse problema. Então eu vou assumir o risco de ser um pouquinho desagradável, talvez, dentro de um limite tolerável ali, para que eu consiga fazer essa venda, porque eu sei que no final eu estou convencendo essa pessoa do que é melhor para ela. Esse esforço meu é para mostrar para essa pessoa como isso que eu estou falando é realmente bom. Então a qualidade do teu produto justifica você ser um pouquinho mais insistente com isso. Obviamente, um profissional da saúde ele não pode ser tão insistente assim. A gente chama isso no marketês aqui de quebrar objeções. Então, cada coisa que a pessoa fala, cada negativa que ela me dá, cada motivo para não comprar que ela me fala, eu posso quebrar aquilo ali com uma técnica de quebrar objeções. Um vendedor de mesas da Casas Bahia vai quebrar muito mais objeção, ele vai até o final, ele vai até ser bloqueado. Um profissional da saúde não vai adotar essa postura muito agressiva assim, justamente por quê? Porque isso passa a imagem que a gente falou lá no primeiro minuto de vídeo, que é a imagem de uma pessoa que está muito interessada em ganhar aquele dinheiro, inclusive ela pode estar disposta a colocar a saúde da pessoa em segundo lugar. Então eu não quero passar aquela imagem, então eu não vou ser tão agressivo com a minha venda, mas eu posso ter algum grau de agressividade porque eu realmente confio no meu produto e acho que aquilo é melhor para o meu paciente, tá? Então eu tenho que ter uma nova oportunidade de venda no curto prazo dessa maneira e eu também tenho que ter uma nova oportunidade de venda no longo prazo, que é uma coisa que vocês deixam esquecido 100% e deixam de ganhar muito dinheiro por causa disso, que é o quê? Imagina que essa pessoa falou com você hoje e não fechou. Daqui a 1 mês e meio, daqui a 2 meses, essa pessoa ela pode se encontrar naquela situação ideal que a gente falou, que é, ela tem tempo, ela está motivada, a fatura do cartão já virou e já está paga, sobrou uma grana, ela está na situação ideal ali para ter um Nutri. Mas, por azar, não acontece nesse momento nenhum evento motivador, nada acontece que faz ela ativamente se motivar para ir buscar, iniciar um contato com você e fechar uma compra. Então ela está nessa situação, o que eu faço? Eu crio esse momento. Então, essa pessoa falou comigo hoje, ela não fechou, daqui a 1 mês e meio eu vou voltar a falar com ela. Fala fulano, beleza? Cara, mês passado quando você falou comigo, você estava querendo a coisa tal, estava querendo perder peso, estava querendo correr na prova tal, estava querendo aquilo. Como que tá isso? Tá indo tudo certo? Tá com alguma dificuldade? Tá conseguindo? Então eu vou ter uma nova oportunidade de venda, porque se essa oportunidade coincide com essa situação favorável, eu faço uma venda. Então eu tenho que ter novas tentativas. Lembra que lá atrás eu falei que quando a pessoa fala com você e não fecha, ela pode não ter fechado, mas a demanda ela não some, a vontade ou a necessidade dela ter um acompanhamento nutricional ela não some? Então a gente tem que tratar essa pessoa muito bem no processo de aquecimento e depois ter novas oportunidades de venda. E eu vou ter a nossa última regra que é, eu sempre vou escolher a melhor técnica de venda para eu tratar com aquele lead. Por quê? A gente já falou aqui nos outros vídeos do canal que a gente pode conduzir um processo de venda por WhatsApp mesmo. Então, essa pessoa chega, eu vou ali, vou perguntar um pouquinho sobre objetivos, vou perguntar algumas coisas, mas basicamente vou focar essa venda e mostrar os atributos do produto. Então, a parte alta da venda é quando eu chego ali no final e vou falar para ela o que tem no meu acompanhamento, como funciona, que ela vai ter um suporte, ela vai ter tantas consultas. Então, existe essa ferramenta que me dá uma vantagem, porque eu consigo fazer isso em escala, eu consigo conduzir 10, 15 processos de venda como esse por dia, facilmente, mas ele também me dá menos conversão. Por quê? Porque a pessoa que não me conhece, ela está chegando e ela está falando com um estranho que ela não tem tanta confiança e esse estranho está pedindo para ela R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 2.000, sei lá quantos R$ 1.000, para fazer um serviço que ela não sabe se é bom ainda. Então existe uma barreira muito grande. Eu consigo fazer num volume maior, mas eu tenho uma conversão menor. Quando eu uso uma ferramenta de uma venda consultiva, por exemplo, de uma reunião de venda, quando eu faço um funil de avaliação física, esse é o tipo de coisa que me toma mais tempo, e essa é a parte ruim. Cada pessoa vai demorar 30, 40 minutos para concluir um processo de venda por essa via, né, por essa técnica, mas me dá muito mais conversão. Por quê? Porque eu estou próximo da pessoa, porque eu estou dando a minha cara a tapa e porque eu mostro para ela mais sobre a minha solução, eu trabalho mais no processo de convencimento do que ficar falando atributo de produto. Então, quando a pessoa ela vem para um processo de venda, para uma reunião de venda, por exemplo, ali eu vou
perguntar com muito mais atenção qual que é o objetivo dela, quais são as dificuldades, como é a rotina, e vou oferecer soluções, vou falar o que ela deveria fazer, vou dar algumas orientações. Então, nessa reunião, ela entende muito melhor como funciona o meu produto e cria muito mais conexão por estar me vendo cara a cara, ou presencialmente ou pela internet, mas ela cria muito mais conexão e o processo de construção de confiança acontece muito mais rápido. Então eu tenho uma conversão muito maior. Por essas ferramentas eu consigo uma conversão de 50%, 60%, 70%. Enquanto por WhatsApp, com leads mais frios, eu vou ter uma conversão de 15%, de 20%. Então eu tenho que escolher muito bem e pesar. Vale a pena fazer uma reunião com esse público e eu tenho tempo para fazer isso. Então normalmente as ferramentas de alta conversão são processos de vendas que vão ser conduzidos principalmente para a galera que está se formando mais agora, que não tem tanto paciente ainda. Então tem mais tempo para fazer reuniões de venda, tem mais tempo para fazer avaliações físicas, enquanto esse tipo de coisa vai estar presente ainda mais numa frequência muito menor na rotina das pessoas mais experientes que já têm uma agenda de pacientes um pouco mais cheia, tá? Então você sempre tem que ponderar, eu tenho tempo para fazer isso e vale a pena levar esse lead para uma reunião. Com essas informações, com esse conhecimento, você não só consegue lidar melhor com os leads que chegam para você, então, cara, eu sei que esse lead é um lead frio que chegou assim, assim, assado, ele não tem tanta confiança, ou eu sei que eu tenho um acompanhamento de ticket mais alto, então o meu processo de venda ele precisa ser mais trabalhoso, mais cuidadoso e o processo de convencimento vai ser maior. Talvez a jornada de compra dos meus leads não seja de um mês, seja de 2, seja de 3. Então eu tenho que ter um follow-up melhor, eu tenho que ter novas oportunidades de venda, novas ofertas lá na frente. Então, com isso você vai saber moldar o teu processo de venda para qualquer tipo de lead que chegue para você e você também vai saber buscar os leads mais aquecidos, os leads com mais possibilidade de venda, porque eles vêm de fontes específicas, tá? Se esse vídeo te ajudou, deixa um likezinho aqui pra gente, deixa um comentário, isso é muito legal pro nosso trabalho e até a próxima.